versículo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 1. Quem encontrou, diga bem forte e bem animado: eu amo a Bíblia. Que coisa boa. Está escrito: e havia em Cesareia um homem cujo nome, um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo de número 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e você diga amém. Diga graças a Deus. Quantos estão motivados para continuarmos ouvindo a voz de Deus aqui esta noite? Se expressem de uma maneira bem barulhenta. Graças a Deus. Isto aqui, fogo de avivamento, chegou em nós por causa disso daqui que nós acabamos de ler. Isso daqui, para chegar em nós, tem tudo a ver com isso aqui que acabamos de ler. Porque se Atos capítulo 2 é o registro do derramamento do Espírito Santo pela primeira vez sobre a vida de 120 crentes reunidos em Jerusalém no cenáculo, Atos capítulo 10 é o registro do ponto de partida da expansão, da globalização do avivamento. Se Atos capítulo 2 é o registro do derramamento do Espírito Santo sobre judeus, Atos capítulo 10 é o registro do derramamento do Espírito Santo sobre a primeira família de estrangeiros, de gentios, ou seja, de homens que não eram judeus, nem nascidos, nem convertidos. Portanto, Atos capítulo 10 é um texto que é importantíssimo para a linha do tempo do avivamento, para o entendimento e a compreensão do desenrolar dos fatos que chegaram até nós. O plano de expansão do avivamento nunca foi um plano oculto. Pode até ter sido um plano ignorado, mal compreendido, porém nunca oculto. Para dizer que ele não é oculto, ou nunca foi oculto, lanço mão de 2 textos básicos. Primeiro, muitíssimo conhecido. Diz a palavra de Deus no livro do profeta Joel: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Você pode fazer muito melhor, diga toda a carne. Então perceba que ainda no Antigo Testamento, ainda debaixo de uma condição restrita, resumida aos judeus, ainda debaixo de um cenário muitíssimo restrito, o Senhor já começa a apontar projetos de avivamento que não se restringiam aos judeus, mas que eram de natureza global. Isso está na boca de um profeta no Antigo Testamento, ao dizer: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não é apenas sobre os judeus, é sobre toda a
Jesus também falara sobre isso. Jesus falara sobre o poder e o impacto do evangelho e do avivamento, não apenas na circunscrição da Palestina. Ele fala aos discípulos, ele fala que eles seriam testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, tanto a evangelização como o avivamento eram projetos globais, e isso já estava sendo dito. Mas parece-me que por razões convenientes estava sendo um pouco ignorado. Mas por que se fala sobre razões convenientes? Porque compreenda que uma coisa somos nós estar aqui agora, e que bom que essas bandeiras estão aqui, vão me ajudar bastante. Uma coisa somos nós que estamos aqui agora no Brasil, estamos aqui com a bandeira da América, dos Estados Unidos da América, com a bandeira de Israel, com outras bandeiras aqui, né? Da Argentina eu estou vendo ali, da Colômbia me parece logo depois. Glória a Deus, que ótimo. E a gente está querendo que o fogo pegue no mundo inteiro, sim ou não? A gente está querendo que o evangelho chegue no mundo inteiro, sim ou não? Porque a gente está em outro tempo, outra cultura. Agora, pegar essa visão global de evangelismo e avivamento e colocar na cabeça de um judeu, isso não faria o menor sentido. Porque na visão deles, tudo que estava acontecendo era para eles. Tudo que viria depois continuaria sendo para eles. Mas o profeta Joel, a voz do profeta Joel ecoava toda a carne. Toda a carne. Toda a carne. Os fariseus querem que isso fique circunscrito, mas o Joel dizia toda a carne. Toda a carne. Os escribas querem que isso seja circunscrito à Palestina, circunscrito aos judeus, mas a voz do profeta Joel continua ecoando, dizendo toda a carne, toda a carne. Os sacerdotes querem a exclusividade do avivamento, a exclusividade do projeto do Messias para os judeus, mas a voz do profeta Joel continuava a ecoar toda a carne, toda a carne, toda a carne. Eu quero glorificar a Deus juntamente com você esta noite, porque por uma palavra, porque por uma decisão soberana de Deus, aquilo que poderia ter ficado dentro de uma geografia, expandiu-se por todo o mundo, varreu o mundo, chegou a mim, chegou a você, estamos dentro desta nuvem, debaixo desta glória, dentro desta tenda. Ou quantos podem glorificar e bendizer ao nome do Senhor esta noite? Mas esse projeto de expansão, esse projeto de globalização, precisava passar por alguém. Alguém com quem o Senhor Jesus havia se comprometido. E que bom que os compromissos que Jesus faz com as pessoas são compromissos muito sérios. Se não fosse assim, você não estaria aí. E eu não estaria aqui. Mas de que compromisso o Senhor está falando? Sobre um dia que Jesus olhou para um homem chamado Pedro, que era seu discípulo, e que havia acabado de dar uma resposta a uma pergunta que Jesus fez. Segundo Jesus, essa resposta não foi dada pela sua inteligência, pela sua perspicácia, mas por uma revelação de Deus. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para ele e disse, agora eu vou te dizer uma coisa. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o que é que Jesus estava determinando? Jesus estava determinando que Pedro seria o primeiro bispo da igreja, o primeiro pastor da igreja, pastor sênior da igreja, falando uma expressão bem moderna. Não é? Era isso que Jesus estava fazendo, era isso que Jesus estava falando. Então agora nós temos um projeto de evangelização global, de avivamento global, só que em função de um compromisso assumido com Jesus, por Jesus, com Pedro, esse projeto de avivamento global precisa passar por Pedro. Precisa passar porque Jesus havia dito, prometido, se aliançado, feito um concerto com ele. Agora nós temos um problema, não, muito fraco, você está com tanto medo de problema, não quer nem falar a palavra problema, né? Agora nós temos e qual é o problema? Temos um projeto de avivamento global, que precisa passar por um homem, com uma cabecinha desse tamanho. Nós estamos num projeto de avivamento global, que precisa passar pela ministração de um homem que tem a mentalidade totalmente apequenada pela sua cultura, educação e religiosidade.
Não pense que isso é uma questão facultada apenas à história de Pedro. Na verdade, centenas de milhares de vezes coisas como essas já aconteceram. Quais coisas, pregador? Deus ter um compromisso com uma pessoa, mas o tamanho do que Deus quer fazer parece não caber na cabeça desta pessoa. Só que aí, numa hora como essas, nós, no nosso pragmatismo, temos logo uma solução. Se o projeto é muito grande para a pequena mentalidade de uma pessoa, então é simples. Mude a pessoa, tire ela e coloque outra com mais cabeça, com mais desenvoltura. O que teria sido mais prático para o avivamento se expandir no mundo? Que passasse pela ministração de Pedro ou pela ministração de Paulo? De Paulo. Com Paulo teria sido muito mais fácil. Com Pedro, Jesus teve que ter uma reunião. Com Pedro, Jesus teve que arrebatar os sentidos dele. Com Pedro, Jesus teve que dar uma visão para ele transcendental. Falar a vida dele através de uma gigantesca alegoria. Abrir o céu. Mandar descer um lençol na forma de um vaso. Mandar a gente buscar na casa dele e tirar ele quase de lá, amarra. Com Paulo teria sido muito mais fácil. Porque Paulo ele tinha uma visão global. Era poliglota, multicultural. Falar de expansão de avivamento para o apóstolo dos gentios teria sido mais fácil, mas o compromisso que Jesus fez não foi com Paulo, foi com Pedro. Eu quero glorificar a Deus por isso. Pelo quê? Porque se todas as vezes que fosse mais fácil para Deus trabalhar com outra pessoa, em vez de mim, Ele me tirasse, a começar por mim, eu acho que ninguém estaria hoje aqui. Graças a Deus, porque quando Ele olhou para o que tinha a fazer e olhou para você, parecia mais fácil tirar você e colocar alguém mais fácil de lidar do que você. Mas ainda bem que Ele nos matricula em escolas, cuida das coisas que estão desajustadas, aprimora, conserta, coloca o que está faltando, tira o que está sobrando. Esta noite Deus me trouxe aqui para dizer, eu poderia substituir você a pessoas que seriam mais fáceis de eu trabalhar do que você, pessoas que já teriam compreendido o que você está teimando para entender, o que com você eu tenho que dizer 3 vezes, tem gente que eu digo meia palavra ele já entendeu, mas eu fiz um compromisso com você e vou trabalhar em você, porque eu não sou Deus de ir pelo caminho mais fácil, eu faço meu caminho até no meio da tormenta. Eu já poderia ter desistido de você, mas não desisti. Te sentei aí essa noite para te dizer, eu vou pegar o que eu tenho e vou colocar dentro da sua cabeça, mas não porque eu vou diminuir o plano, é porque eu vou expandir a tua mente. Recalama cheia. Aí nós vamos ter que trabalhar com o seguinte, escolinha. Toda vez que alguém não está pronto para compreender uma coisa que Deus precisa que ele compreenda, então vamos para a escolinha. Onde é que o apóstolo Pedro vai? Para a escolinha. Para aprender o quê? Aprender a aceitar o que Deus aceita. Para aprender o quê? Aprender a não ser pequeno diante de um Deus grande. Pequeno de mente. Aprender o quê? Aprender a não ousar se negar a receber quem Deus recebe. Aceitar quem Deus aceita. Perdoar quem Deus perdoa. Ministrar sobre quem Deus quer que seja ministrado. Para onde é que o apóstolo Pedro vai? Para a escolinha. Que escolinha é essa, pastor? A escolinha é a casa de um homem chamado Simão, cuja profissão era ser curtidor de couro. É lá que Deus vai trabalhar em Pedro, para que Pedro esteja pronto para receber a visão, para ir lá na casa de Cornélio, e isso aqui, começar aqui e chegar aqui. Agora, o que é muito estranho é que quando você olha os momentos anteriores do ministério de Pedro, os imediatamente anteriores, estou indo lá atrás não, os imediatamente anteriores, a entrada dele na escolinha, você vai ver Pedro fazendo coisas como, por exemplo, sua sombra passando e curando pessoas. Você vai ver Pedro fazendo coisas como, por exemplo, pregando e 3.000 almas se convertendo.
Vamos mais imediatamente antes dele ir para a escolinha. O que aconteceu? Ele passou por um homem aleijado, olhou para ele e disse assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde? O cara levantou e começou a andar. Coisas como, por exemplo, morreu uma irmã da igreja e o pessoal disse: não enterra não, que o irmão Pedro está aí perto. Pegaram a irmã da igreja, botaram ela lá no quarto superior. Chegou Pedro, olhou para ela e disse: ei, Talita cumi, levanta. A mulher levantou e começou e ressuscitou dentre os mortos. Aí quando você dá uma olhada num desempenho, numa performance profética e ministerial dessa envergadura, qual é a sua avaliação? Esse cara, na escolinha? Não. Esse aí, aprendeu o que mais? Ele ser testado por Deus no que mais? Ele ser provado por Deus no que mais? Mas por que nós fazemos esse tipo de avaliação? Porque a performance maqueia o coração. Só que a performance ministerial de Pedro não muda o fato de que ele é capaz de levantar um aleijado, ele é capaz de levantar um morto, mas não é capaz de ministrar avivamento sobre um estrangeiro. Porque ministrar no avivamento sobre um estrangeiro tem a ver com o coração. Levantar um morto tem a ver com as mãos. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você é bom de trabalhar com a mão e com o pé, mas está com um probleminha aqui, ó. E Deus me trouxe para dizer: eu não quero apenas que você levante, eu não quero apenas que você tenha performances, eu não quero apenas que você seja hábil com as mãos e rápido com os pés. Eu quero que você sinta como eu sinto. Eu quero que você tenha coragem de receber no convívio da comunidade gente para a qual a sociedade torce o nariz, mas a igreja abre as portas. Deus me trouxe essa noite aqui com uma palavra. Levante a sua mão porque eu vou entregá-la. Assim te diz o Senhor. Alguém pode estar muito impressionado com a forma com a qual você vem desenvolvendo o seu ministério, mas eu já vi algumas coisas, já detectei alguns sentimentos, já aferi algumas medidas e não gostei do que vi. Mas a boa notícia é: não vou te descartar, não vou te desprezar, vou te matricular num centro de treinamento, e quando você sair de lá, teu coração vai estar alinhado com o meu. Aleluia. Agora, você está falando esse negócio de matricular em escola, mas peraí, em que momento a Bíblia diz que o lugar para onde Pedro vai era uma escola? Em nenhum momento. Ué, pastor, então peraí, como assim? Era uma escola ou não era uma escola? Era, só não tinha nome de escola. Porque as maiores escolas que Deus te faz entrar não tem nome de escola, nem fachada de escola. Por que não? Porque você já se acha um obreiro bom demais. Se tiver letreiro de escola, você não entra. Porque você já acha que está pronto. E se você acha que está pronto, se tiver escrito centro de treinamento, você diz assim: isso não é para mim. Acabei de levantar a irmã que estava morta agora. Então o que Deus faz? Deus esconde os centros de treinamento por detrás de casas comuns, circunstâncias comuns, pessoas comuns, lugares e circunstâncias aonde nós entramos acreditando que estamos indo para dar, mas entramos para receber. Lugares e circunstâncias aonde a gente entra pensando que vamos observar coisas acontecendo, mas não vamos apenas observar coisas acontecendo, coisas vão acontecer em nós. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que o Senhor matriculou Pedro na casa do Simão, curtidor de couro. E o que se faz num lugar como esse, pregador? É um curtume. E o que se faz no curtume? Trata-se o couro. E como trata-se o couro, pregador? Trata-se o couro de maneira que ele se torne maleável o suficiente para ser usado. É preciso que sua rigidez seja quebrada. É preciso que processos sejam realizados nele. E Pedro está entrando na casa de um homem. Não é só uma casa. Ele trabalha dentro de casa. É casa e é oficina.
é casa e é curtume, é casa, mas também é treinamento. E Pedro está pensando que vai lá apenas para passar uma temporada, apenas para passar alguns dias. Só que ele está sentado na cadeira, achando que está só bebendo um copo de água, mas ele olha no varal e vê uma peça desse tamanho de couro estendida. Aí daqui a pouco ele vê o curtidor pegar aquela peça rígida e começar a administrar azeite para que as fibras sejam quebradas e a peça começa a se tornar maleável. Aí Pedro está sentado olhando a rigidez se tornar maleável e está achando que é um observador de processos, mas na verdade ele está sendo processado, porque enquanto o curtidor administra o azeite para quebrar a molécula da rigidez, o Espírito está dizendo: Pedro, o rígido é você, o duro é você, mas o meu óleo vai te quebrar também. Segura a mão de alguém que está do teu lado, acorda ele, diga para ele: Deus ainda trabalha assim, azeite para quebrar rigidez. Na noite desse dia, assim te diz o Senhor: tem óleo na casa. Eu vou quebrar rigidez. Quebrar rigidez. Mas como é que o senhor vai fazer isso? O óleo vai quebrar a rigidez. Porque eu preciso de você maleável. Eu preciso de você em condição de eu te dobrar, te manusear. Eu preciso de você em condições que, se eu quiser fazer sandália, eu faço. Se eu quiser fazer cinto, eu faço. Se eu quiser fazer bolsa, eu faço. Eu preciso de você pronto para que eu faça de você o que eu quiser fazer. Aleluia! Está lá o apóstolo Pedro na observação de um processo, enquanto o Senhor está o processando. Porque Deus não quer a repetição sistemática da escolinha dos fariseus. Isso aqui é escola de discípulo, não é escola de fariseu. O que Deus está ensinando para Pedro são lições sobre tolerância, flexibilidade, compaixão, misericórdia, visão de processo. Pastor, isso tudo na casa do curtidor de couro? Sim. Por quê? Porque Pedro veio de uma escola religiosa muito rígida, uma escola religiosa muito ortodoxa, e numa escola religiosa muito ortodoxa, Pedro nem estaria aqui. Estar aqui já é um avanço. Pedro estar bebendo água, comendo comida na casa de um curtidor de couro já é um avanço. Porque os judeus mais ortodoxos detestavam os curtidores de couro. Nem cumprimentavam, não davam nem a paz do Senhor. Porque eles precisam mexer com pele de animal morto. Então, recorrentemente, eles precisam entrar em processo de purificação segundo a lei. Então, os judeus mais tradicionais não querem ver essa gente, não querem lidar com elas. Desprezam esse tipo de pessoa. Agora, muita atenção no que eu vou dizer agora. Porque, se por um lado, esses religiosos torcem o nariz para o homem que trabalha com o couro, por outro lado, todos eles usam sandália. Todos eles usam cinto. Todos eles usam bolsa. Só que o homem que lida com o processo, eles desprezam. Mas depois que o resultado está pronto, eles usam. Não, você foi embora. Vou tentar de novo. O processo desprezam. O cheiro não é bom, a prática não é boa, é deselegante. Mas quando está pronto, quando está pronto eu uso, quando está pronto eu usufruo, quando está pronto eu aplaudo, quando está pronto eu celebro. Só que o que Deus está fazendo com Pedro é o seguinte: Pedro, nós não estamos em escolinha de fariseu, isso aqui é escola de discípulo de Jesus de Nazaré. Então os fariseus são assim, eles utilizam-se de resultados, mas desprezam os processos. Quando tudo está pronto, eles acham ótimo, mas quando o cheiro não era bom, eles não queriam lidar. Agora você não.
não, você é meu discípulo. Você me viu conversar com samaritana, você me viu expulsar demônio, você me viu curar leprosos, você me viu fazer o que eles não queriam, você me viu colocar meu pé na lama para tirar alguém de lá. Você nunca me viu de mimimi nem de fricote. Então reproduza quem eu fui e o que você me viu ser. Eu estou te colocando no coração do processo, para você não ser apenas um aplaudidor de resultados, mas para ser um soldado dos processos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Deus não nos chamou para observar apenas coisas prontas. Deus nos chamou para arregaçar as mangas, subir a barra da calça, colocar o pé na lama, sentir o cheiro que ninguém quer sentir, abraçar quem ninguém quer abraçar, porque quem conhece o processo pelo lado de dentro, vive o resultado de outra maneira. De que outra maneira? De que outra maneira quem conhece o processo vive o resultado? Qual é a outra maneira? Um nível de valorização muito maior do resultado. Quem é que você vai ver valorizando os resultados? Quem conheceu os processos. E quem é que você vai ver fazendo caso para os resultados? Quem não conheceu os processos. E quem é que você vai ver se apegando às mínimas falhas e até querendo descartar alguns resultados? Quem não conheceu os processos. Aí tem um defeitozinho na sandália, joga fora. Tem um defeitozinho no cinto, compra outro. Só que quem esteve no coração do processo, quem conheceu o curtume, nunca vai descartar uma coisa por um pequeno defeito, porque ele sabe o trabalho que deu para chegar ali. Eis a gigantesca diferença entre observadores de vitrine e conhecedores de oficina. Quando você vê uma pessoa que não tem amor a nada, não tem amor a ninguém, quando você vê uma pessoa que descarta os outros com facilidade, quando você vê uma pessoa cuja mensagem é banhada de ódio e não de misericórdia, pode ter certeza, é um obreiro de vitrine, não conhece a oficina. Se conhecesse a oficina, seria um cooperador da misericórdia e não semeador do ódio. Se conhecesse a oficina, teria a fala misericordiosa de Jesus. Se conhecesse a oficina, saberia pegar o chicote para os mercadores do templo, mas saberia receber a samaritana na beira do poço, porque quem conhece o processo não descarta, não despreza, não joga fora. Quem conhece o processo sabe o trabalho que deu, o cheiro como era ruim, a coisa como foi difícil. Deus está nos desafiando e ir para além dos resultados prontos e conhecer o coração dos processos. É lá onde muitos nem sabem que as coisas acontecem, é lá nos bastidores, é lá onde alguns não querem ir, com realidades que alguns querem fingir que não existem. É lá que Deus está esperando os Pedros desta geração, no coração dos processos, lá dentro. Enquanto isso, enquanto Pedro está lá, no observatório, pensando na verdade que está no observatório, mas sendo processado, enquanto vê o processo, o Senhor manda um anjo na casa de Cornélio, um estrangeiro. E a palavra para o estrangeiro é: Cornélio, o Senhor recebeu tuas orações e ofertas e tem uma instrução para te dar. Qual é a instrução? Manda chamar Simão Pedro. Onde ele está? Na casa do Simão curtidor de couro. Ponto de referência, perto do mar. Manda chamá-lo, porque quando ele chegar aqui, ele vai te dizer as próximas instruções. Isso aqui é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque tem uma expressão aqui linda, simples, mas linda. Qual? Manda chamar. Diga comigo, manda chamar. Avisa para o teu vizinho, sabe por que você veio hoje? Deus mandou te chamar. Você só está aqui hoje porque Deus mandou te chamar.
Você chegou aqui hoje porque Deus mandou te chamar. E por que Deus mandou te chamar? Porque Ele até poderia fazer sem você, mas decidiu que vai fazer com você. Atos capítulo de número 2. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que foram concedidas a cada um deles que falasse. Ok, ótimo, glória a Deus. Quem ministrou isso em Atos 2? Teria sido João que ficou de pé e ministrou o Espírito Santo sobre os crentes em Atos 2? Teria sido a irmã Maria? Quem foi? Quem ministrou sobre os homens em Atos 2? Qual foi o homem que ministrou? Qual foi? Está escrito isso? Que alguém orou? Alguém clamou batismo? Alguém pôs a mão na cabeça de alguém? Está escrito isso? Deus agiu. Simples assim. Pastor, e por que em Atos 2 nenhum homem ministrou sobre os outros? Porque ninguém tinha sido ministrado. Então Deus faz tudo por si. Vem um som, como de um vento, veemente, impetuoso, enche a casa toda. Não tem ninguém colocando a mão na cabeça de ninguém. Estava todo mundo orando, todo mundo na mesma condição. Aí vem o Espírito Santo. Depois daquele dia mudou tudo. Por quê? Porque nunca mais Deus encheu alguém sem usar alguém. É por isso que o Senhor está dizendo para Cornélio, manda chamar Simão Pedro. Se o anjo já está lá, você acha que esse anjo não tem fogo? Você acha que de onde esse anjo vem está com falta de fogo? O anjo já não está na casa de Cornélio? Se o anjo está lá, o que custa então o Espírito Santo chegar e dizer, anjo, ministra? Ou então por que o Espírito Santo simplesmente não desce na casa de Cornélio como desceu em Atos 2? Porque em Atos 2 ninguém mandou chamar ninguém em casa. O Espírito foi e fez tudo. Mas agora em Atos 10 o anjo diz, manda chamar Simão Pedro. E você pensando que Deus está te dando trabalho. Ele me trouxe aqui para te dizer, não estou te dando trabalho. Estou te dando a honra de fazer uma parceria comigo. Quando Deus manda alguém bater na porta da sua casa, Deus não está te dando tarefa, Deus está te dando a honra de ser parceiro dele. Quando Deus faz questão, é porque Deus está dizendo, eu só faço questão de quem eu quero. Eu só faço questão de gente com quem eu me comprometi. Eu não precisava fazer questão de ninguém. Eu criei tudo sem ninguém pela palavra do meu poder. Agora, para mandar avivamento na casa de Cornélio, você acha que Deus precisava de Pedro? Ele não precisava, ele quis. Existe uma distância muito grande entre aquilo que Deus precisa e aquilo que Deus quer. Deus não precisava de Pedro, mas Deus queria. Também não precisava de mim, mas Ele quis. Também não precisava de você, mas Ele quis. Também não precisava de nenhum de nós, mas Ele quis. Acorda a pessoa que está do teu lado e fala para ele, tu acha mesmo que Deus precisa de você? Ele pode não precisar, mas Ele quer. Ele quer você aí, Ele me quer aqui, Ele te quer nessa obra, te quer nesse ministério, Ele te quer nessa casa, Ele te quer como profeta, Ele te quer como adorador, Ele te quer. Manda chamá-lo em casa. Bate na porta dele, manda ele vir aqui. Conta o que aconteceu, manda chamá-lo em casa, manda ele vir aqui. E daí? E enquanto isso? Vamos para o lado de lá. Está escrito assim na Bíblia. Pedro subiu o terraço. Teve fome. E enquanto preparavam, sobreveio o arrebatamento de sentidos. Não vai embora não. Espera aí. Ele teve... Enquanto preparavam. Então está muito claro que a comida não estava... Vamos de novo. Ele teve... Está claro que a comida não estava... Enquanto estão preparando a comida, vem o arrebatamento de sentidos. Você foi embora, volta agora. Eu não vou demorar muito não. Agora olhe para cá, por favor. Porque nós estamos vendo um homem com quem Deus quer ter uma reunião, sim ou não? Mas ele está com fome, sim ou não? Então a comida não está e vão preparar. Ok. Só que Deus tem uma reunião. E Pedro está com fome.
E Deus tem uma visão. Eu preciso receber avivamento. Cornélio também. Nós estamos esperando. E Pedro está com fome. Quer almoçar. Mas Deus quer uma reunião. Você acha mesmo que Deus vai atrasar a sua agenda particular para Pedro almoçar? É por isso que a comida não estava pronta. Pastor, melhore. Sim, é por isso que aquela porta que você espera não abriu. É por isso que o seu almoço atrasou. É por isso que quem você esperava não chegou. É por isso que a ajuda que você esperava não veio. É por isso que você está esperando o segundo pontinho daquela mensagem do WhatsApp que você mandou já tem 3 dias. Por quê? Porque Deus tinha uma reunião. E Ele mandou te dizer, nunca que eu vou atrasar a minha reunião por causa do teu almoço. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, Deus me trouxe aqui para te dar uma notícia. Quem atrasou teu almoço fui eu. Quem atrasou as suas demandas fui eu. Quem impediu que você vivesse o que queria na hora que queria fui eu. Por quê? Porque senão você perderia o tempo da revelação. Se você não estivesse na hora marcada para a reunião marcada por causa do seu almoço, Cornélio estaria esperando o avivamento até hoje e eu também. Então, onde o senhor quer chegar? Exatamente nesse ponto onde Deus me traz para te dizer, não foi quem você pensa, fui eu. Eu atrasei algumas coisas, porque eu tinha uma hora marcada para uma visão que não podia esperar. Eu precisava te dizer uma coisa, eu precisava mostrar uma coisa, eu precisava de você num lugar, eu precisava te usar de um jeito, eu precisava de você disponível, você estava ocupado demais, eu te arrumei um tempo. Você andava dizendo que não tinha tempo, eu fechei a porta, você agora tem tempo. Pastor, mas eu acho que esse Deus é muito carrasco, eu acho que esse Deus é muito cruel. Eu não entendo Deus dessa maneira. Que maneira? Eu não entendo Deus intervindo na história pessoal dos indivíduos. Ah, não? Então você não lê na Bíblia, você deve estar lendo outra coisa. O Deus que eu creio intervém em histórias globais e intervém em histórias pessoais. O Deus que faz cessar as guerras até o fim da terra manda buscar homens em casa. O Deus que intervém na geopolítica também manda acordar um crente às 6 horas da manhã. Eu não sei se você crê nesse mesmo Deus, mas o Deus que eu creio intervém na geopolítica, mas também desperta um crente 3 horas da manhã só para orar, porque esse Deus cuida de muitos, de poucos e também de uns. Ele é o Senhor dos exércitos, mas também é Deus dos soldados. Ele me trouxe para te dizer, você é interessante para mim. Quanto mais Deus se mete na sua vida, entenda a expressão, quanto mais Deus se mete na sua vida, mais Ele prova que te ama. Quanto mais Deus intervém nas suas coisas, é mais Deus dizendo, você é importante para os meus projetos. Surabaia. Diga comigo, Deus atrasou o almoço de Pedro e deixou Esaú almoçar. Isso, pastor, confundi o negócio todo. Esaú? Ué, você não lembra? Você não lembra que Esaú vinha voltando da caça e de repente Jacó estava preparando um guisado de lentilhas? Ele olhou para ele e disse assim, rapaz, eu quero isso aí. Jacó falou, aí, eu troco com você pela bênção que você tem. Esaú foi e trocou. Pastor, espera aí. Deus viu o que estava acontecendo na vida de Esaú? Viu. E Deus viu o que ele ia perder? Viu. E por que Deus não atrapalhou o almoço dele? Porque Deus não tinha nada com ele. Deus já tinha falado para Rebeca, 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Então, desde o início, o escolhido de Deus era Jacó. Deus não tinha nada com Esaú, não para aquilo, não para ser descendência. Pastor, não entendi. Vai entender. Você inveja as pessoas porque elas fazem o que querem da vida e Deus não se mete. É porque Deus não tem nada com elas.
eu queria ter a vida do fulano. Por quê? Rapaz, ele faz o que quer. Ah, é a vida dele que você quer? Rapaz, eu queria ter a vida do Beltrano. Por quê? Ele entra onde quer, ele faz o que quer, e Deus não faz. Rapaz, eu não posso comprar um negócio que Deus vai lá e... Né, calamante. Rapaz, Deus vai ver uns vasos falando de uns negócios da minha vida, uns detalhes. Eu acho que Deus não está nem aí para isso, porque olha lá a vida do fulano. Ele come o que quer, ele vai onde quer, namora com quem quer, porque Deus não tem nada com ele, Deus tem com você. É por isso que Deus interfere na sua vida, Deus intervém no teu caminho, Deus mexe na comida que você come, na pessoa que você anda, tira a gente da tua vida, te muda de lugar, porque você é interessante. Eu sinto a graça daquele que é, eu sinto a graça daquele que pode. Agarra na mão de quem está do teu lado, diga para ele: se eu fosse você, eu estava feliz. Deus só interfere na vida de quem é interessante para ele. Rema cara chorabaia. Remaraio horio conorogoseia. Eu queria ser como ele. Presta atenção no que você está pedindo, hein? Sabe o que você está pedindo? Pergunte o quê? Para ser qualquer um. Quando você pede para ter a vida de alguém que você pensa que é mais fácil que a sua, porque Deus não se mete na vida dele, você está pedindo o seguinte: eu quero ser qualquer um. Quero ser indiferente. Quero ser uma pessoa qualquer fazendo uma coisa qualquer. Porque na vida de gente com quem Deus tem uma coisa, Ele mexe. Interfere, catuca, te prova, arranca a gente no teu caminho. Quando tu vê, pum, sumiu. Deus chega e fala: arranquei. Senhor, mas eu nem pedi, mas eu arranquei. Mas eu não tenho liberdade. Tem pouca, senão tu se perde. Mas é assim com todo mundo? Não! Eu preferia que fosse mais fácil, então vai ser todo mundo. Para ser quem Deus quer que você seja, aí vai ter que se meter muito na tua vida ainda. E glória a Deus por isso. Quantos podem dizer alguma coisa bem barulhenta para glorificar o nome de Deus? Irmão. Esse almoço vai atrasar, hein? Tô com uma reunião aí, Pedro. Tô vendo a comida lá, a panela no fogo. Deus olhou e disse: se o almoço estiver pronto agora, ele não vai para a reunião. Deus olhou para a panela. Tu ri? Tu não tem ideia da quantidade de vezes que Deus já soprou o fogo da tua panela. Você não tem ideia da quantidade de vezes que estava tudo pronto para você, no teu cronograma, para sair no dia X. Deus olhou e falou: não, esse dia eu tenho reunião com você. Quando Moisés estava lá no monte, quem está aí, diga amém. Quando Moisés estava lá no monte, irmão, numa reunião com Deus, quando bateu 40 dias, o Senhor olhou para ele e falou assim: Moisés, toma aqui as tábuas, terminamos a reunião. Agora faz o seguinte, desce correndo, hein? Por quê, Senhor? Porque o povo lá embaixo está construindo um bezerro, quebrando a aliança. Senhor, mas o Senhor viu isso agora? Não, eu vi desde o primeiro dia. O Senhor esperou 40 para me dizer? Moisés, a gente estava em reunião. Quem aqui já teve a sensação de que você foi o último a saber de um negócio? Foi verdade. E eu tenho um negócio para te contar. Deus sabia desde o início.
contou para uma meia dúzia de profeta e não deixou contar para você. Pergunte por que não? Por causa da reunião. Porque se a gente vai correndo para atender, seja uma demanda, seja para fazer uma refeição, a gente não comparece na reunião. Deus conhece o cérebro humano. Adivinha por quê? Ele criou. E Ele sabe que nós correspondemos a recompensas imediatas. Para onde você mais imediatamente é impulsionado aí, para onde sua recompensa mais imediata está te esperando. Então, para Pedro, para onde ele será conduzido? Para a imediata recompensa do almoço ou para uma visão que ele nem sabe o que vai tratar? E que se soubesse aí mesmo que ele não queria, porque era um assunto que ele não gostava. Então, como Deus sabe para onde você vai, como Deus sabe que se você sentir o cheiro da comida, você larga a reunião, Ele apaga o fogo. Porque veja, meu irmão, eu já começo a encerrar. Os mensageiros de Cornélio estão chegando, sim ou não? Já saíram de casa. Estão dobrando a esquina. E Pedro quer almoçar, mas os caras estão chegando. Vamos pensar uma coisa simples. Deus olha para Pedro, não, meu servo está com fome, almoça. Ok, Pedro ia almoçar. Daqui a pouco, os servos de Cornélio, ele ia na porta. Pois não? O senhor é Pedro? Sim. É o seguinte, porque o nosso patrão Cornélio recebeu uma visita de um anjo. Aí Pedro diria, Cornélio, judeu? Não, gentio. Anjo foi demônio. E o anjo falou para ele que Deus está vendo as ofertas dele e as orações dele. E mandou a gente vir aqui chamar o senhor para o senhor ir lá orar, para ele ser batizado com o Espírito Santo. Pedro diz assim, você é um endemoniado, você é um perturbado, você é um desgraçado. Sai os 3 da minha porta que eu não quero ser visão nunca mais. Porque a incompreensão do convite tem tudo a ver com não ter comparecido na reunião. Então, quando o convite chegasse para Pedro, se ele não tivesse ido na reunião, não tivesse visto a visão, Deus não tivesse esclarecido para ele o que queria, ele olharia para os homens e diria, eu não vou. Por que algumas pessoas estão dizendo alguns nãos para alguns convites? Porque faltaram a reunião. Se você tivesse ido na reunião, se tivesse pensado menos no seu almoço e mais nos interesses de Deus, você saberia do que Deus está falando quando mandou alguém bater na sua porta. Só que a gente está fazendo cara de paisagem para o convite que alguém foi lá levar na nossa porta. Por quê? Porque a gente faltou a reunião. Se você tivesse ido na reunião, você saberia do que Deus está falando. Pastor, como é que vai ser a partir de hoje? A partir de hoje vai ser uma maravilha. Por quê? Porque dentro dessa reunião que nós estamos aqui, está claro o que Deus quer. Então, quando forem bater na tua porta, você vai dizer, ok, Deus já falou comigo isso na reunião, sexta-feira, eu já estou sabendo o que Deus quer. Glória a Deus. Levanta a sua mão por alguns segundos, abra a sua boca e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Vem Pedro para a reunião. Sobe Pedro para o terraço. Um arrebatamento de sentido. Pum! Aí de repente, diz a Bíblia, que na visão, vem descendo do céu um lençol atado por 4 pontas, formando como se um vaso, sustentado por aquilo, sobre aquilo, toda sorte de animais quadrúpedes e répteis. Presta atenção, estou encerrando. Aquele lençol desce na frente de Pedro e vem Jesus e diz para Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro olha e diz, Senhor, eu nunca coloquei um troço desse ruim na minha boca. O senhor não mandou essa visão para o lugar errado, não? Diz a Bíblia que o lençol se recolhe, vai para o céu de novo, mas o céu abre e o lençol desce pela segunda vez. Tem gente aqui que está na segunda vez. E aí o que acontece? A mesma coisa, não tem acréscimo nem decréscimo, é do mesmo jeito. Vem de novo a visão e de novo a voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ele insiste, Senhor, nunca comi coisa comum nem imunda, não vai ser hoje. Fecha o lençol, sobe de novo. E aí, pastor, acabou? Não.
vai descer pela terceira vez. Diga comigo, vai descer. Você pode fazer melhor, diga, vai descer pela terceira vez. Avisa para o seu vizinho, vai descer pela terceira vez. Mostra assim para ele, diga assim, terceira vez, terceira chance, terceira oportunidade. Fala para ele, o céu ainda está aberto e o convite ainda está de pé. Você vem para o propósito ou fica na tua vontade? Pastor, esse senso de urgência contraria o que eu penso sobre a misericórdia de Deus. Ah, é? Vou falar mais sobre isso. Eu acho que até no último momento da minha vida Deus pode me usar. Você acha? Entendi. Deixa eu te explicar uma coisa. Salvar, Deus salva até no último milésimo de segundo. Chamada tem tempo. Salvar, Deus salva no último milésimo. Ah, pastor, Deus salvou o ladrão da cruz. Salvou. Jesus salvou o ladrão. Salvou. Verdade. Está salvo, nós vamos encontrar ele lá em cima. Agora só tem um detalhe. Ele podia ter sido usado por Deus muito antes, se não fosse ladrão a vida inteira. Onde só quer chegar? Já cheguei. Você para com esse negócio de ficar escorado nisso. Deus me trouxe aqui para te dizer, tem um reloginho correndo rápido na sua frente. Eu estou te dizendo, o céu se abriu pela terceira vez hoje. Estou descendo o lençol pela terceira vez hoje. Eu já lidei com o seu não por 2 vezes. Eu já lidei com a sua negativa por 2 vezes. Eu já mandei profetas, você disse que não era contigo. Já mandei mensageiros, você fingiu que não ouviu. Mas nessa noite de sexta, é a terceira vez que eu estou falando com você. Te quero, te chamo, tenho aliança contigo, consagrei você para uma obra e te separei para ela. Não vou te perder para ninguém. Mexi na tua agenda, fechei portas e atrasei almoços, limpei teu terreno de gente, botei gente boa no show. Já estou trabalhando nisso há muito tempo para chegar nessa noite de sexta-feira, abrir o céu, descer o rolo e dizer: é hoje. Pastor, mas o congresso não acaba hoje. O congresso vai ter amanhã. Mas sobre o que Deus tem contigo, Ele me trouxe para dizer: é hoje. A terceira vez que eu te chamo, a terceira vez que eu te digo, acredita na minha promessa. A terceira vez que eu te digo, para de ser medroso, para de ter medo de contrariar a família. Assim te diz o Senhor: eu tenho algo contigo, te chamei, tu não se encaixa em lugar nenhum, porque o que eu tenho contigo é na minha obra, é no meu altar. E assim te diz o Senhor: daqui a pouco vão bater na tua porta, mas ainda dá tempo de você dizer sim para o que eu estou te propondo, porque nessa noite de sexta não dá mais para negar, é aceitar, abraçar e ir para cima do que eu estou te propondo. Eu preciso dizer uma coisa muito carinhosa aqui para alguém. Um dos grandes sofismas que você anda ouvindo é que você ainda tem tempo. Só que Deus me trouxe hoje para te dizer: você não tem mais tempo. O que eu estou te chamando é hoje. A posição que eu estou requerendo de você é para ser tomada agora. Ela é calamante. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque você não fez as contas. Você não fez as contas? Vem Deus. Vai, Pedro.
Aceita o que eu aceito. Vem para o meu propósito. Para de ser turrão. Não quero. Não. Sobre o sol desce o Senhor. Vem, Pedro. Aceita o que eu quero. Embarca comigo. Tem uma obra com você. Não quero. O lençol subiu pela terceira. Subiu e desceu pela terceira vez. E aonde é que Pedro aparece depois disso? Lá na porta. E os homens de Cornélio dizendo: viemos buscar o Senhor. E Pedro vai com eles. Se Pedro foi com eles, uma coisa está clara. Ele deu um não, 2 nãos, mas não deu o terceiro. Fala para o teu vizinho, ainda bem. Explica para ele, porque ele está meio esquecido. Fala para ele, ainda bem. Porque para Pedro, fala para ele, porque para Pedro, essa história de dizer não 3 vezes, já tinha dado o que tinha que dar. Sabe o que você não está entendendo? Que você não tem mais ficha para queimar. Sabe o que você não está entendendo? Que quando tudo parecia perdido, lá na fogueira você disse, não conheço, não sei quem é, não sei quem é ele. Jesus te pegou lá debaixo dos 3 degraus que você desceu, recuperou tua vida. Você disse, apacenta meus cordeiros, te deu uma chance. Aí você vem agora para dizer não para Deus de novo? Estaríamos eu e você brincando com a compaixão e a misericórdia de Deus? Não estaríamos eu e você pensando mesmo que Deus virou garoto? Não estaríamos eu e você abusando um cadinho da benevolência desse Deus? Ele me trouxe hoje aqui para dizer, recuperei. Quando tudo parecia perdido, eu recuperei. Quando o teu inimigo me pediu para chacoalhar com você, eu roguei ao Pai que preservasse a tua vida. Como é que tu ousa agora olhar para o meu projeto e dizer não quero? Quem você pensa que é para chegar agora diante do meu cardápio e dizer não como? Alamacalaxaia. Quem você pensa que é para olhar para minha mesa agora e dizer, isso não é para mim? Assim te diz o Senhor, eu não vou aceitar essa negativa sua de braços cruzados. Não quisesse esse nível de exigência, não quisesse o nível de promessa. Gostou do nível de promessa? Agora lida com o nível de exigência. Não vou aceitar teu não. Daqui a pouco vão bater na porta e é bom que você vá atender. Daqui a pouco o meu chamado chega e é bom que você aceite. Daqui a pouco eu boto a mesa de novo, é bom que você coma. Daqui a pouco eu descortino no céu e é bom que você entenda. Daqui a pouco eu estendo a tenda, é bom que você entre. Daqui a pouco eu desço a nuvem da glória, é bom que você marche. Porque eu tenho uma coisa, ora, alguém já ficou de pé. Eu tenho uma coisa contigo e não dá mais tempo para dizer não. É agora, é agora. É agora! Recala e toma! O recala maraço recanto revas. Tudo certo. Que bom. Tudo bem. Glória a Deus. Tô alinhado. Aleluia. Não, pastor, esse não sou eu não. Quem é você? Eu sou aquele que no final do ano passado eu disse, não. Deus mandou de novo. Aí agora em fevereiro ou março eu disse, não. Eu já estava com o terceiro não prontinho agora para maio. Mas eu estou entendendo que se eu tenho um pingo de juízo, eu não vou ousar renegar o que Deus está colocando diante de mim. Você sabe que Deus tem colocado algo diante de você? Você sabe que tem se posicionado da maneira equivocada em relação ao que Deus colocou diante de você?
Você sabe que tem se negado a fazer o que você sabe que Deus te chamou para fazer? Você precisa que Deus abra o céu mais uma vez nesta noite? Você deseja que uma nova chance te seja dada hoje, para que você cumpra o que Deus tem feito arder no seu coração? Mas o medo te atrapalhou, as demandas, o almoço, as tarefas, seus sonhos particulares. Mas na noite dessa sexta, será que você tem coragem de deixar seu almoço de lado, um pouco seu sonho de lado, e compreender que o que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor, e a vontade dele sempre será melhor do que a sua? É isso.